Primero que todo, profe, qué gusto volver a encontrarnos, un verdadero honor poder conversar con usted. El placer é meu, hein? Uma alegria grande poder conversar com todos aí e poder regressar, né? Depois de tanto tempo. Bueno, Sego, cuéntanos cómo ha seguido esa trayectoria. Sabemos que en España, en Europa, pues obviamente en el mismo Brasil, te requieren mucho por ese estilo de juego que tanto promueves. Bueno, depois sempre viajando, né? Não paro, assim, dentro aqui de Brasil e também fora, né? Estive em outros países, estive em Paraguai, estive em Espanha, Portugal, eh, e, eh, França, estive em tantas partes, né? Vietnã, Japón un poquito, en fin. Yo digo, por siempre ese deseo suyo de estimular el juego, pero incluso desde las divisiones de base, ¿no? Es famoso el video de Ricardinho donde lo reconoce a usted como su mentor, por ejemplo. Me encanta, né? Me encanta formar um grande equipo adulto desde a base. Aliás, essa forma de jogar, que é um jogo de alta mobilidade, que a gente diz, em Espanha denominaram 4-0, é, é um jogo de alta mobilidade que necessita que os jogadores venham de la base. É mais fácil assimilar, né? Porque não é um jogo fácil de jogar, ou seja, que necessita haver quatro jogadores muito velozes, com características próprias, para que um quarteto possa ser utilizado durante o partido. Pode que seja todo o partido, pero muitos treinadores variam de um 4-0 para um 3-1, que é interessante também. Ou retroceder o pivô, há miles de variantes, sem contar o que havia no passado, que hay que aprovechar. El 4-0 se puede, aprovecha todas las situaciones. Partindo de 4, de repente entrar um pivo, aí se transforma em um 3-1, ou entrar dois jogadores, se transforma em um 2-2, que era a situação anterior ao 3-1, né? O 3-1 vino por el año 60, em 67, em Rio de Janeiro, por aí, começaram a jogar com dois laterais. Antes eram 12 jogadores adelantados. Luego, em Rio, se começou a jogar 3-1. Creio, creio eu, por lo que eu me interessei em perguntar, que esse 3-1 vino do hockey. E logo o 4-0 que eu coloquei saliendo sem pivô de início, pero depois com muita mobilidade, né? Todas as situações podem ocorrer. 3-1, 2-2, pode ocorrer todo. Profe, es que ahí usted nos da ese primer sorbo de lo que vamos a recibir de su conocimiento. 27, 28 de febrero, 1 de marzo, eso para entrenadores y luego esa semana de clínicas para jugadores. Todos dicen, Sego el inventor del 4-0, pero me dice usted mismo que fue en España donde le pusieron así. ¿Cómo es la cosa? Ocorreu o seguinte, né? Na primeira ideia que tive, quando eu jogava por la seleção brasileira, em um sul-americano, aliás, foi o primeiro partido que televisaram del estrangeiro para Brasil. Então, havia muito amateur, não havia profissionalismo como tal, existiu. Então, havia que viajar muito com a seleção brasileira, jogar amistosos para conseguir dinheiro e poder viajar. Quando começou o campeonato, quando já chegamos na competição sul-americana, já havia alguns jogadores lesionados. E no último partido, todos não tínhamos pivô, todos os pivôs se lesionaram. Havia um grande jogador, um grande ala, né? Estava Kaká, estava eu por lá à esquerda, Sorage por lá à direita, Cocão que era um Sierra que subia. E praticamente aí, como o Kaká venia muito atrás, isso surpreendeu a equipe do contrário. O Sierra deles não sabia a quem marcar. E era uma equipe de grande qualidade. E eu sei que em 5 minutos, ou seja, iam 4-5-0, né?
y sorprendió al equipo contrario. Ahí fue la primera chispa que me dio para um dia jogar. Me encantava movimentar em la cancha, né? Pero tinha que ter companheiros para isso, com essa disposição também. Luego, quando eu parei de jogar no ano início dos anos 80, empecé em Brasil a adotar esse jogo de quatro. E fui melhorando, né? A ponto de que hoje, sobretudo, trabalho, tiene que trabalhar a técnica do jogador, né? Com a mobilidade, com a desmarcação proveniente do baloncesto, de la cancha pequena. El micro para os niños. Eu sempre, quando vou treinar niños, entreno al micro. Cancha pequena, Mm, espaço reduzido, porque eles aprendem muito mais. Ayer mesmo treinei aqui, tinham como 30, mas tínhamos três canchas, uma grande e outra duas mais pequenas, mas metimos a jogar em todas, né? Ninguém parou, nenhum chico de vôlei estuvo mirando, todos participaram. Então, a ideia foi essa, né? E logo eu fui aprimorando. A parte técnica, que é a base de tudo, né? Que vai servir para o 3-1, para o 4-0, ou seja, é, é, menos mecanização, né? Trabalhar com ok. a mente do chico e com a qualidade, né? Hacerlo jugar, ou seja, eh, volver a dar um balão ao chico. Hoje em dia aqui em Brasil, demasiada mecanização, demasiado. O chico, o niño casi não juega. E isso para o niño é triste ver, né? É triste porque não pode desenvolver, não pode criar, não pode errar, não pode falhar. E quando tu falhas, tu aprendes, né? Eu nunca separei nenhum ninho de... Venia um melhor, não importa. Seguia, seguia, seguia com os mesmos. E mais, venia um mais. Pero não echava nenhum. Não echava Sego, nenhum. esa didáctica, pues usted nos enriqueció mucho acá con ese proceso de Saeta, que después sale campeón de la Liga Nacional. Que sé que ustedes deben recordar porque a esos jugadores les fue muy bien. Dimas Rodríguez, estuvo también Tuto Martínez, estuvo Poveda. Bueno, estuvo una nómina que se formó con usted y mire todo el proceso. Muchos selección Colombia, otros se mantienen todavía de toda esa cantera, Ángelo, Caro, también fútbol sala. Bueno, eh, ¿cómo, o sea, usted nos dejó ese legado, Sego, y es eso, ¿no? Es jugar, pero con responsabilidades, digamos. Exato. Falta, Colômbia tem jogadores de tão boa qualidade como em qualquer parte do mundo, como Brasil, como Argentina. O que passa é que o jogo te exige, o jogo de alta competição te exige certas coisas que é preciso tê-la, né? Então, existem em Colômbia, todavia me dijo Lúcio que aún há, não há um modelo de equipo que tu pueda ter um jogador por todo o ano solo para tu equipo, né? No. Tu puedes jogar bastante, pero el jugador conocer su compañero, ¿no? Él conoce, yo jugué con compañeros, con el mismo compañero, por 6, 7 años. Entonces eso es muy difícil, era muy difícil en Colombia. Me acuerdo que fuimos campeones nacionales juveniles, después entrenamos en un torneo adulto, llegamos inclusive a la final, pero era muy difícil entrenar, porque los chicos tenían, iban a un sitio para ganar un dinerito, a jugar un torneo aquí y allá, y no conseguía juntar todos los que quería, ¿no? Mm. Incluso quería ganar ese campeonato de adulto, pero não pude por esses problemas, né? Nessas 2 semanas que foram. Mas chegamos à final. Pero falta em Colômbia mais ou menos isso, né? Um, um clube com essa capacidade econômica de poder manter a chicos todo o ano. Como há em Espanha, como há em, em Brasil, como há em Portugal, né? Essa possibilidade, por exemplo, o jogador do Benfica está com o Benfica todo o ano. Del Sporting todo el año. Ojalá un día, o por lo menos intentar tener más tiempo, ¿no? Que la selección pueda entrenar más a menudo, hacer Claro. campos,
né? Hacer lo que se puede hacer, né? Porque falta pouco, hein? Claro. É curioso, né? Que Colômbia nos campeonatos sul-americanos empieza bem, pero luego va barrando e jogadores aí, né? Então, se falta esse último detalhe que não é fácil ter, né? É muito. Bueno, Sego, sabemos que cada minuto contigo es muy valioso y hagámosle la invitación, por supuesto, a la gente que acá quiera escuchar más. Ya con este poquitico de su conocimiento, ya todo el mundo dice, quiero más, quiero escuchar más, quiero aprender más. Entonces, bueno, sabemos que te vamos a tener acá 27, 28 de febrero, 1 de marzo para los entrenadores y esa gran clínica con los chicos la semana ahí pegadita. Entonces, la invitación de parte tuya, querido Sego. Andrés, agradecer muito a Pedro, né? Pedro e Lúcio, né? Que fizeram todo o possível para que eu pudesse estar aí, né? E, e agradecer a eles foi uma alegria muito grande volver, né? A rever a gente, né? Colômbia sempre hizo parte desde a época de Jaime Arrojave, né? De Jaime, Dom Jaime, né? Dona. Louco Jaime. Tenho histórias com ele incríveis, né? Todo um personagem. Pero amante desse deporte, né? Eu, em minha cabeça está o micro. O micro para os ninhos não podíamos haver perdido. Temos que recuperar. Aqui em Brasília, em Colômbia. Fíjate, depois que aumentaram na cancha 20 por 40 para ninhos de 7 anos aqui em Brasília, solo, solo para o futebol 11, solo vino Neymar. Ujú. Quando Ronaldo, Ronaldinho, Zico, todos eles jogavam micro, futebol de salão, el micro. El micro de la cancha pequena, que desarrolla el niño, né? Regate, pensamento rápido. Temos que recuperar. Graças, Andrés, por todo, viu? Sego, E muito amável, un hein? abrazo y esperamos encontrarte aquí en Colombia dentro de poco. Una invitación que nos hace Saeta con este. ¡Oh, cracky! Cracky, muy obrigado. Obrigado a você, viu? Abraço a todos, hein? Abraço.